Bom dia, oitavo ano. Voltamos, acabou nossas férias e estamos de volta com nossas aulas. Hoje, nossa primeira aula de história após as nossas férias, início do nosso terceiro bimestre, ou seja, passamos da metade da matéria do ano. Hoje veremos sobre o Brasil. A gente já estava vendo ali do Brasil, independência do Brasil, vimos também a independência do restante da América. E agora vamos concentrar na nossa história. Veremos sobre primeiro reinado. Começando ainda ali naquele momento da independência, porque tiveram coisinhas que são importantes, mas que não cabiam falar ali na independência, e a gente vai falar agora já sobre o Brasil já independente, sendo um país. Com a proclamação da independência, em 7 de setembro de 1822, teve início no Brasil o período imperial, que vigorou até 1889. Esse período pode ser subdividido em 3 partes, de acordo com o critério de organização política que predominava nele. A gente teve no Brasil Império 2 momentos com imperadores e um ali no meiozinho que a gente não teve um imperador, digamos, como um governante ativo. E a gente vai entender esses períodos. O primeiro período que a gente vai ver agora, a gente vai começar a ver agora, a gente vai ver nesse primeiro capítulo do terceiro bimestre, é o primeiro reinado, ou seja, o reinado de Dom Pedro I, líder da independência, e também filho mais velho de Dom João VI, e ele era o herdeiro de Portugal. Todas essas questões vão ser relevantes durante esse governo de Dom Pedro I. Depois de Dom Pedro I, do primeiro reinado, o primeiro reinado vai de 1822, nossa proclamação da independência, até 1831, quando o Dom Pedro I sai do poder, e iremos entender nesse capítulo por que ele sai do poder. E o que entra? Entra o filho dele, mas ainda não como imperador. Quando ele sai do poder, ele renuncia ao poder, ao governo brasileiro, o Dom Pedro II ainda era uma criança. E no período que ele foi uma criança, no período aí de 9 anos, de 1831 a 1840, quem governava de fato o Brasil, ativamente, eram os regentes. E esse período a gente chama de período regencial. É um período ali no meio dessa história monárquica que a gente teve, história de um Brasil império, e que durante ele aconteceram diversas revoltas. Ele foi marcado muito pelas suas revoltas, que vão culminar numa subida ao poder de Dom Pedro II antes dele completar a maioridade, antes dele ser adulto. Que aí começa o segundo reinado, que vai de 1840 a 1889. Dom Pedro II governou o Brasil por 49 anos e é o nosso governante que ficou mais tempo no poder. E no governo de Dom Pedro II é que o Brasil começou a se estabilizar como país e se consolidar até como uma força regional. Além do que, foi no governo dele que ocorreram as últimas grandes mudanças, que após 89 vem a República. Mas isso é bem mais para frente. A sociedade brasileira no pós-independência. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em 1824. Por que ele fez isso? Primeiro, que os Estados Unidos ele foi o primeiro ali a tomar iniciativa entre as colônias e se tornar um país. Então, ele podia ter alguma desavença até com as outras colônias americanas.
Mas quando uma lutava pela independência e ele conseguia vencer a antiga metrópole, ele logo aceitava a independência desse novo país, até por uma maneira de dar o exemplo, porque ele começou a fazer isso, então outro fazia, aí ele ia logo, ó, aceita a independência desse novo país aqui. Mas também porque era o objetivo dos Estados Unidos acabar com a influência e o domínio europeu sobre a América. Por quê? Eles foram ali se tornando independentes. Primeiro, lutaram contra a Inglaterra, que era uma grande potência já na época da independência dos Estados Unidos. E eles sabiam que se eles deixassem uma abertura ali dentro da América, algum país europeu podia tentar se expandir pelo continente. Então, era perigoso, não só para ele, mas também para os outros países que fossem surgindo. Então, quando o país se tornava independente na América, os Estados Unidos ia lá e reconhecia. Cuba é uma exceção à regra, mas não que eles não tenham reconhecido, mas tinha mais interesse aí dos Estados Unidos na questão de Cuba. E por que eles queriam esse afastamento da Europa? Sem os europeus, eles que já estavam crescendo bastante, teriam ali um espaço para crescer em influência e também na questão econômica, na questão de comércio. Garantindo a independência de outros países, ele teria parceiros comerciais ali na América, em que, muito geralmente, ele vendia produtos manufaturados e comprava alguns produtos de agrícolas, mineral. Então, os outros países vendiam pouca coisa manufaturada para ele vendia muito para os outros. E isso estava sendo favorável à economia dos Estados Unidos. Portugal, entretanto, a nossa antiga metrópole, só reconheceu a independência do Brasil em 1825, com a mediação dos ingleses por meio da assinatura do Tratado de Paz e Aliança. Esse acordo estipulava que o Brasil deveria pagar uma indenização aos portugueses de 2 milhões de libras esterlinas. Por que Portugal exigiu isso? Professor, o Dom João VI não era o pai de Dom Pedro I? Ele não tinha deixado aqui Dom Pedro de propósito, caso houvesse uma independência? Então por que ele exigiu isso? Então, não foi exatamente ele. A gente tem que lembrar que houve a Revolução do Porto, em que o monarca de Portugal já não mandava sozinho no país. Ele estava podado em seu poder pela Constituição de Portugal. E aí eram as cortes de Lisboa que estavam mandando de fato ali na prática em Portugal, através do parlamento. E as cortes não queriam de jeito nenhum que o Brasil se tornasse independente. Era extremamente danoso para a economia de Portugal a independência do Brasil. Porque daqui vinha a grande maioria das matérias-primas que eles utilizavam, vinha a grande maioria dos produtos que eles revendiam. E inclusive um dos objetivos da Corte de Lisboa era tornar o Brasil de novo colônia. Então, para eles, não era conversa a independência, mas eles perderam militarmente. Eles perderam a guerra. Só que aí veio uma jogada deles. Eles perderam a guerra, mas o território de Portugal está sendo invadido pelo Brasil. E, bem, se Portugal não reconhece o Brasil como independente, ele dá um entrave para os outros países europeus. Porque se a antiga metrópole não está reconhecendo, se, por exemplo, a França reconhece, ia pegar muito mal para a França em referência a Portugal. Portugal ia ficar com muita raiva da França. E também ia ser ruim para a França, porque ela também tinha colônias.
Então era muito difícil ali um país europeu aceitar a independência do Brasil antes de Portugal aceitar. Portugal aceitar era digamos, uma carta verde, um sinal verde. Está aberto para todo mundo aceitar. Só que o Brasil queria independência. Então foi ali uma coisa de eu quero, enquanto o quanto isso ia custar para o Brasil. Foi aí que a Inglaterra, como mediadora, porque a Inglaterra ela fazia comércio com Portugal, quando virou Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil, também fazia comércio com o Brasil, então ele tinha dois parceiros comerciais brigando. E a Inglaterra queria fazer comércio com o Brasil, queria reconhecer o Brasil independente, mas precisava que Portugal fizesse isso antes. Então o que ele fez? Chamou os dois países, mediou ali um acordo em que Portugal aceita o Brasil como um país independente, não vai se meter mais na vida política e civil do Brasil, mas o Brasil teria que pagar uma indenização, pagar um custo pelo prejuízo que Portugal estava levando de perder esse enorme território. E essa indenização foi um valor extremamente elevado, porque refletia muito o quanto o Brasil era valioso para Portugal. E o valor foi de 2 milhões de libras esterlinas. Libras esterlinas não é a moeda de Portugal. Era a moeda da Inglaterra. Era a moeda mais forte do mundo. E para pagar essa indenização, Dom Pedro I teve que pegar um empréstimo com a Inglaterra, com bancos ingleses. A gente não tinha esse dinheiro. Então teria como pagar isso. E a outra opção era pressionar Portugal de forma militar. Era invadir Portugal. O Brasil tinha uma marinha para isso? Não. A gente tinha um número maior de pessoas, mas teria que cruzar o Atlântico. Atacar Portugal poderia nos pôr em guerra até com a Inglaterra, porque os dois eram aliados. Então não era uma coisa viável. Não era uma opção que ninguém queria. Então ele aceita pagar, pega um empréstimo com os bancos ingleses. Só que isso faz o Brasil começar sua vida de independência com uma grande dívida externa. A gente estava devendo para os bancos ingleses 2 milhões de libras esterlinas. E esse empréstimo a gente pegou todo ele para dar para Portugal. Nenhuma parte dele a gente pôde usar para nos desenvolver e aí acumular um dinheiro para pagar a dívida feita. Então essa atitude que foi tomada porque meio que o Brasil ficou sem saída ali, senão a guerra em si de independência poderia se estender por muito mais tempo. Portugal poderia tentar atacar o Brasil de novo. Para evitar esse grande problema, se aceitou isso, mas com grandes consequências. No início do período imperial, a população brasileira era formada por cerca de 4 milhões de habitantes, sendo que 30% desses 4 milhões eram de pessoas escravizadas. O restante era composto por pequenos grupos da elite agrária e urbana, e por uma maioria pertencente às classes mais pobres. Esse último grupo era constituído por ex-escravizados, pequenos comerciantes, artesãos, entre outros indivíduos. Uma pergunta que eu já ouvi, mas eu não lembro de ter respondido ela. É porque a gente vê nos livros de escravizados em vez de escravos. Porque um escravizado é uma pessoa que ela foi tornada escrava contra sua vontade. Estão impondo a ela o regime da escravidão. Um escravo, e aí é a concorrência da língua portuguesa, é uma pessoa que ela aceita ser escravo. Ela aceita a sua condição. Então, no caso do Brasil, serem pessoas que eram forçadas a ser escravos, ninguém aqui no Brasil queria ser escravo, a gente chama de escravizado. Entenderam? Depois de estabelecida a autonomia política do Brasil, foi necessário criar símbolos nacionais, uma série de instituições e órgãos administrativos e um conjunto de leis
para um novo Estado que surgia. Todas essas coisas, símbolos nacionais, instituições, órgãos de administração, tudo isso é necessário para um país funcionar de uma forma saudável e também efetiva. Não dá para você fazer um país em que cada um manda e ponto final. Não, tem que ter uma coesão das leis. Entender... Assim, tem gente que defende a questão da anarquia, que é um país sem um governo hierarquizado, digamos assim. Mas é algo bem difícil de acontecer num país tão grande quanto o do Brasil, que na época já tinha 4 milhões de pessoas. Por esse motivo, uma das primeiras ações de Dom Pedro I no governo foi a criação de uma Assembleia Constituinte para elaborar a Constituição do Império. Ele não queria nem passar a ideia de ser um monarca absolutista, dele mandar ir ponto. Como eu falei já até nas aulas sobre a independência do Brasil, Dom Pedro I ele tinha uma cabeça um pouco mais avançada que o pai. Só um pouco. Em algumas coisas assim ele era um pouco mais avançado. Em outras ele lembrava um pouco aquela monarquia portuguesa. E aí ele chama a Constituição para que o governo tenha uma representação popular em sua formação. Em maio de 1823, senadores e deputados reuniram-se, então, em assembleia, para discutir os termos do texto constitucional, o que estaria escrito ali na Constituição. Entretanto, naquela época, a divergência política era grande entre grupos restauradores e liberais. Esses dois grupos são importantes. O grupo dos restauradores era composto por grandes proprietários rurais e membros da elite brasileira, as pessoas muito ricas, ambos contrários à independência do país. Eles não queriam que o Brasil fosse independente. E eles queriam que voltasse a monarquia portuguesa. Eles queriam ainda ser portugueses. Aquela coisa que eu falei, quem estava aqui no Brasil era português, era cidadão português. E alguns se viam assim e tinham orgulho de se ver assim. No caso, a gente está falando das pessoas que eram muito ricas. Então eles tinham interesses de se manter como Portugal, até pelo status de ser uma parte de um país europeu, que era aquela ideia bem preconceituosa de que países não europeus são menores. Tem a questão até do nacionalismo português, que alguns desses proprietários tinham. Então, eles se faziam contra por ideologia mesmo. Entre os liberais havia o grupo dos moderados e o grupo dos exaltados. Aí a gente vai dar um pontinho para explicar. O grupo de restauradores são só restauradores. É o grupo todo desses restauradores a favor da não independência, volta a ser de Portugal, e também da conservação ali da monarquia portuguesa sobre o Brasil. Tanto que esse era um grupo até que não defendia muito a questão da Constituição feita na Revolução do Porto. O grupo dos liberais ele tinha 2 divisões. Era um grupo, os liberais, que se dividia em 2 partes. Uma parte era dos moderados, eram formados principalmente pela elite agrária, que defendia uma monarquia constitucional e a manutenção de seus interesses políticos. Esses eram formados por fazendeiros ricos, não todos, porque parte ali estava entre os restauradores, mas era formado por fazendeiros ricos, que queriam uma monarquia constitucional e que os negócios deles não fossem mexidos pelo novo governo. E o grupo dos exaltados compõe-se por quem defendia a república. Ou até, se não tivesse república, uma monarquia federativa. Que a ideia de uma monarquia federativa era que o poder não ficasse centralizado, concentrado na capital e no imperador. Eles eram representados pelas classes médias urbanas e alguns proprietários de terra, cujos interesses comuns eram uma maior autonomia política para as províncias. Inclusive, uma monarquia federativa não teria
províncias, teriam estados. Por causa dessa situação, a elaboração da Constituição foi um momento bastante polêmico. Teve muito bate-boca, que envolveu muitas discussões entre os políticos. Considerando essa situação e sentindo-se ameaçado de não ter seus interesses reconhecidos na Constituição, Dom Pedro I decide fechar a Assembleia em novembro de 1824 e ele convoca... 1823. E ele convoca ali um grupo de pessoas a quem ele é chegado, pessoas próximas, para eles ali, aquele grupinho, com ele, fazer a Constituição. Ele sentiu que aquela discussão toda não estava de uma maneira que ele gostava. Até porque, sem estar vendo os exaltados queriam república. Ou pelo menos uma monarquia federativa. Em ambos os casos, o Dom Pedro I mandaria pouco. Então, ele está vendo que as coisas não iam ir como ele queria e toma essa atitude. Assim, no ano seguinte, 1824, Dom Pedro outorgou, ou seja, ele, com a autoridade dele, pôs valendo a Constituição do Brasil. Nossa primeira Constituição do Brasil não foi democraticamente formada. Ela foi imposta. Formada por 176 artigos, esse documento continha as principais normas para o funcionamento do Estado. Vamos ver algumas delas. Foram estabelecidas regras para o sistema eleitoral, definindo as eleições como censitárias, ou seja, só poderia votar quem tivesse determinada renda mensal. Assim, aliás, no caso foi anual, não foi nem mensal. Os direitos ao voto eram apenas de quem tinha uma renda anual de 100 mil réis. Quem ganhava isso o ano inteiro, somando tudo que vai ganhar no ano, ganhou 100 mil réis, pode votar. Quem não tivesse essa renda não poderia votar. As mulheres não tinham direito ao voto. A escravidão foi mantida. O catolicismo foi definido como religião oficial do Império, meio que continuando o que era em Portugal. O Estado foi dividido em 4. Quais eram esses 4 poderes? Que a gente conhece. Executivo, responsável pela administração do Império. O poder era exercido pelo imperador, ministro e presidente de províncias. Legislativo, responsável por elaborar a lei. Era exercido da Câmara e do Senado. O judiciário, exercido pelo juiz do imperador. O poder judiciário era ligado o cumprimento das leis, e o quarto aí, que era só do imperador, que era o poder moderador. Ou seja, o que esse poder a mais fazia? Dava a Dom Pedro I e seus sucessores o direito de intervir em qualquer coisa no Império. Ele tinha o poder de vetar as decisões dos outros poderes e interferir nas leis. Ele podia fazer qualquer coisa. Era mais ou menos, ele não queria ser absolutista, mas deixou uma coisinha ali que era de absolutista. Os indígenas no primeiro reinado. Durante a Assembleia Constituinte de 1823, foram debatidos também quais seriam os grupos sociais reconhecidos como cidadãos brasileiros. Afinal, a gente está falando do Brasil, país muito grande, com uma diversidade de povos enorme. E na época, a gente tem que lembrar, século XIX, gente, ainda tinha muito preconceito. Até hoje tem muito preconceito. Mas naquela época era exacerbado. E ideias preconceituosas também influenciava nas leis. Então, era complicado ali a situação e alguns povos que moravam no Brasil acabaram sendo excluídos da Constituição como cidadãos. Afinal, que setores da sociedade teriam seus direitos reconhecidos no novo Estado que estava sendo formado? Foi nesse contexto que se realizaram algumas discussões sobre os povos indígenas. O político José Bonifácio defendia a ideia de que os povos indígenas deveriam se integrar à sociedade imperial,
Para ele, sim, os indígenas têm que fazer parte do império. Porém, moldando-se aos costumes de origem europeia e abandonando suas tradições. O que ele queria? Tá vendo esses povos aí indígenas? Eles fazem parte do Brasil, eles são brasileiros. Mas vão ter que parar de rezar para os deuses deles, vão ter que parar de ter a cultura indígena e virar brasileiros que são descendentes de europeus. Então, o que ele queria não era respeitar a cultura indígena, era pega esse pessoal, faz parte da gente e esquece o que era antes. Segundo esse político, o governo imperial deveria implantar uma política de civilização aos indígenas por meio do trabalho da educação formal, da prática de ofícios e de casamentos miscigenados. Só assim seria possível alcançar o devido controle e integração dessa população ao restante da sociedade. Bonifácio recupera a importância da criação de aldeamentos como espaço de educação, civilização e catequese, mas também insiste na miscigenação e na nacionalização dos índios. Propõe uma espécie de segregação parcial e temporária dos índios nos aldeamentos, frisando ser a meta o fim das diferenças étnicas, sociais e políticas entre índios e nação. Ou seja, ele não queria respeitar o que os indígenas são. Ele não queria respeitar nada da cultura deles. Ele queria que eles fizessem parte deles como volume de população e aí também força de trabalho. Mas só, o que fosse da cultura deles deveria ser esquecido. Outros grupos políticos defendiam que o processo de controle deveria ser mais agressivo, sendo necessário, por exemplo, o uso da violência no processo de estabelecimento dos padrões civilizatórios ocidentais aos indígenas. Embora discutidas essas propostas, não fizeram parte da nova Constituição, aprovada por Dom Pedro I, em 1824. O documento sequer cita os indígenas, discutiram sua situação como cidadãos de direito. Ou seja, discutiram, Dom Pedro cansou da discussão e não incluiu os indígenas. A escravidão no primeiro reinado. Convimos, o primeiro reinado foi um período de reorganização política do Brasil. Outro assunto levantado nas discussões sobre a formação de um novo país e de uma constituição era a respeito à manutenção ou não do regime escravista. Nesse contexto, José Bonifácio apresentou aos políticos um projeto de abolição gradual da escravidão. O que José Bonifácio queria? Ele queria que... A ideia dele era não só o que ele queria, o que ele pensava. Ele pensava assim, se a gente acabou a escravidão, a gente não sabe como controlar essa população. Porque 30% da população era escravizada. Era muita gente. Era muita gente para controlar. E muito concentrada. Eles eram muito concentrados nas grandes fazendas. E as fazendas eram de extrema importância, porque era a maior fonte de renda do país. E também produção de alimento. Então, eles tinham medo de, se a gente libertar todos, eles se voltam contra a gente. Mesmo libertos. É aquele medo do haitianismo, que já pairava aí sobre o Brasil. Então o que ele pensa? Vamos fazer uma abolição gradual. A gente passa uma lei que proíbe uma coisa sobre escravidão, aí depois passa outra lei e vai acostumando os brasileiros aos poucos ao fim da escravidão. Era a ideia dele. Também não era uma ideia assim, não, ele não está pensando nisso porque ele é bonzinho. Ele está pensando isso porque ele tinha seus interesses. Desculpa, gente. Seu projeto, entretanto, sofreu uma grande resistência dos grupos que lucravam muito com a escravidão. Gente, a escravidão era um sistema horrível, mas que gerava um lucro absurdo. Quem trabalhava com escravidão conseguia muito dinheiro com isso. E essas pessoas não queriam abrir mão. Então eles fizeram ali um grupo para manter de qualquer maneira a escravidão, até ameaçando um novo governo, com boicotes ou até mesmo sabotagens. Em meio a essas discussões, a proposta de Bonifácio foi barrada pelo imperador, que aprovou de modo autoritário a Constituição de 1824, estipulando uma legislação que manteve o regime escravista no Brasil.
Os escravizados não receberam direitos políticos e penas e castigos públicos também foram mantidos no país. Vamos ler um texto sobre esse contexto da época. Durante os 14 anos que antecederam o 7 de setembro e os 9 do reinado de Dom Pedro I, o país experimentou grandes mudanças. Abriu-se ao mundo, começou a descobrir-se, foi estudado por cientistas estrangeiros que pela primeira vez tiveram acesso ao seu interior. Alterou muitos dos seus costumes, adotou novos valores estéticos, com a difusão de estilo neoclássico, sobretudo com uma versão francesa. E procurou pôr-se em dia com as ideias europeias. Esse modo modernizador encontrou resistências e foi mais tímido em muitas áreas, mesmo nas cidades maiores. Velhos hábitos resistiram à pressão das novidades. O mais desapontador de tudo, não se tocou no sistema escravista. E pelas ruas do Rio de Janeiro, do Recife ou de Salvador, continuaram a passar negros com grilhões ao pescoço e máscaras de Flanders. Era uma máscara, tipo uma focinheira de cachorro, que prende assim a pessoa. É bem opressiva. Ao ser açoitados no Pelourinho, a ser açoitados no Pelourinho, muitos mudaram para alguns, e nada ou pouco para a maioria. Desse modo, embora a consolidação da independência tenha estabelecido alguns princípios de modernização, a estrutura agrário-escravocrata foi mantida no país. A situação dos escravizados, marcada pela exploração e desumanidade, seria mantida por quase todo o período imperial. Só ali no finalzinho do Império, no último ano, é que se aboliu a escravidão. E essa é uma das maiores vergonhas da nossa história. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Bem, turma, paramos por aqui. Vamos lá pro grupo discutir algumas coisas que a gente viu, tirar dúvidas, falar sobre a matéria. Lembrando e reforçando isso sempre, gente, dúvida, fala. Não, e não é só dúvida, não é uma pergunta. Por exemplo, professor, quais os interesses aí do Bonifácio? Que você falou aí que ele tinha interesses, qual os seus interesses do Bonifácio? Ou, por que Dom Pedro então não ali se meteu e aboliu a escravidão? Porque ele, se ele mandava, por que ele não quis acabar? Perguntem. Essas coisinhas, que às vezes o livro de vocês não fala, mas que vocês podem querer saber, falem, que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Beleza, turma? Vamos lá pro Telegram.